Para nós é um motivo de alegria estar aqui com os irmãos nesta manhã. Para mim era realmente estar se cumprindo um sonho na minha vida de estar aqui com os irmãos numa programação, e o meu sonho era só estar com vocês aqui assistindo, ouvindo ou realmente louvando ao Senhor numa programação com vocês, mas Deus nos deu o privilégio desse sonho de ser maior, né? A realização desse sonho de ser maior, de estar aqui louvando com vocês e também ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus com vocês. Então, para nós é uma alegria imensa estar aqui, né? Eu queria agradecer o pastor Zezinho por ter nos confiado esse privilégio, ter nos dado essa oportunidade de nós estarmos com vocês aqui nesta manhã. Como já foi dito, sou pastor ali da Igreja Bíblica Batista em Pavuna, que é uma localidade, que é um distrito de Pacatuba, né? Ali é muito conhecido como a serra onde caiu o avião, que morreu aí grandes empresários, né? E um dos empresários que morreu foi o Edson Queiroz, morreu ali na Serra da Aratanha, né, em Pacatuba. Se eu não estou equivocado, em 1988 para 89 foi que houve. 82, misericórdia, a minha esposa é que me ajuda nessas situações, né? Mas eu errei feio agora, viu? Mas foi realmente nessas datas por aí, tá bom? A nossa igreja realmente tem grandes desafios, né? E um dos desafios que nós temos ali é cuidar de criança. Nós temos um projeto chamado Projeto Nova Vida, é uma associação comunitária, onde nós trabalhamos com crianças de baixa renda, né, pobres, realmente ali na nossa comunidade, onde nós temos ali mais ou menos 400 crianças. A gente trabalha de segunda a sexta com essas crianças, né? Pela manhã, aquelas que estudam à tarde, e à tarde quem estuda pela manhã. E agora, com essa nova sugestão aí do nosso governo de ser tempo integral, estamos já tendo algumas turmas à noite, né? Então, os irmãos orem por esse nosso desafio que temos ali de cuidar dessas crianças de baixa vulnerabilidade, né, ali na nossa comunidade, que precisam principalmente do Evangelho ser pregado para essas crianças, também para suas famílias. Graças a Deus, temos tido algum retorno de crianças que se convertem, suas famílias se convertem. Hoje temos crianças que começaram criança no projeto, hoje já são jovens que já servem na igreja, já trabalham com o próprio projeto, né, e servem também na igreja, e também crianças que, graças a Deus, nos ajudaram a alcançar as suas famílias ao Evangelho. Isso é algo realmente que nos traz grande alegria de olhar e dizer, vale a pena investir no reino do Senhor. Além de nós termos esse trabalho com criança chamado Projeto Nova Vida, nós temos também o OANSE, todas as sextas-feiras à noite. Vamos recomeçar o OANSE, que estava em recesso por causa desse final de ano. A gente vai começar agora na próxima sexta-feira com o OANSE, que é todas as sextas-feiras à noite. A gente faz o OANSE ali na Igreja Bíblica de Pavuna, onde a gente atinge uma média de 80 a 100 crianças no OANSE também ali. Orem por pessoas para trabalhar na obra do Senhor, né? Muita criança e poucas pessoas para trabalhar com 100 crianças, né? Vocês sabem que 100 crianças dentro de um local que nem esse aqui precisa de muitas pessoas para realmente nos auxiliar, ajudando e cooperando. Graças a Deus que Deus tem levantado pessoas, mas ainda está pouca, né? Mas queremos orar ao Senhor para que aumente mais pessoas. Além disso, do OANSE, nós temos também o trabalho na Escola Bíblica Dominical, onde temos também as faixas etárias
de crianças, né? Tem atingido um bom número por causa do projeto e do OANSE. A gente incentiva as crianças a estar na escola bíblica dominical. Então, vem também muitas crianças para a escola bíblica dominical. Às vezes a gente atinge de 80 a 100 pessoas na escola dominical, onde a maioria é crianças também, a glória de Deus, né? E além desse trabalho com crianças na escola dominical, nós temos o culto infantil, que é nos cultos de domingo à noite, né? Nós temos uma equipe de irmãos que trabalha com o culto infantil, aonde, por ser uma igreja que já trabalha com muita criança, as programações da nossa igreja sempre tem muito envolvimento de criança. Então, temos o culto infantil. Na hora que os adultos estão lá na igreja, na hora da mensagem, as crianças saem para o culto infantil, onde a gente atinge um bom número de crianças também ouvindo o Evangelho. Então, nosso desafio nesta manhã é pedir que os irmãos orem realmente por nós, né, para que Deus possa estar realmente nos ajudando ali, nos orientando, nos dando sabedoria, né? Tem as suas dificuldades, como toda igreja tem, né? Mas o objetivo tem sido cumprido para a glória de Deus ali, com o trabalho de criança. Então, eu tenho a minha esposa, Benedita, que está ali atrás. Temos a Esté, a minha filha do meio, é a Esté, está fazendo 18 anos agora, no dia 2 de fevereiro, né? A Esté e o presente dela foi ganhar um emprego, né? Com a glória de Deus, ela fez um estágio em uma empresa, e fez o estágio ainda de menor, mas aquela empresa prometeu que no dia que ela completasse 18 anos, ela estava realmente empregada naquela empresa, né? E graças a Deus que está realmente se confirmando isso. A empresa já entrou em contato, amanhã já estamos indo fazer o ASO, né, o exame do ASO, e no dia 2 ela está se apresentando lá, no dia do aniversário dela, se apresentando na empresa. Ore também pela Esther, pelos meus filhos, e temos também o Timóteo Filho, onde completou agora 13 anos no dia 15 de janeiro. Né? Então, a minha família, Deus tem usado para me ajudar no ministério, tem sido uma grande bênção estar ali com essa família. Além deles, eu tenho outra filha mais velha, Thalita, né, casada com o pastor Azarias. Eu acho que alguns irmãos aqui conhecem ele, né? Hoje ela cuida juntamente com seu esposo, de uma congregação do Parque Santa Rosa. A congregação fica ali no bairro São João, né, aqui em Fortaleza, perto ali do Parque Santa Rosa. Orem por essa família, irmãos. Sempre estejam lembrando de orar por nós, para que Deus esteja nos abençoando. E além dessa introdução do que eu queria trazer, eu queria ser grato à igreja de Caucaia por ter orado por nós, né? Eu sei que os irmãos oraram por nós, porque o pastor Zezinho nos comunicou isso, né? E eu fiquei muito grato, muito feliz. Foi realmente da gente ver a necessidade de estar aqui com os irmãos nesta manhã, para agradecer pessoalmente os irmãos que lutaram com a gente na situação de minha irmã, né? Para quem não sabe, eu sou de uma família de 3 filhos, né? E esses 3 filhos nasceram autistas, porque eu também não sou muito normal, não. Vocês vão ver que no decorrer da mensagem, vocês vão perceber que eu não sou muito normal, tá certo? Então, o melhorzinho dos 3 era eu, né? Aí eu tinha uma irmã depois de mim, com 44 anos, autismo agressivo, né? Ela era autista realmente do grau mais alto. Para quem entende, o autismo ele tem 3 graus, A, B e C, né? Eu acho que a minha irmã era o alfabeto todinho, não era nem só o C, né? Porque ela era realmente o mais agressivo, né? E quando se fala de um autismo agressivo, os irmãos já devem entender que é uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente. E depois dela eu tinha um irmão mais novo chamado Tiago, né? A minha irmã era Ana Rigélia, e eu tinha um irmão chamado Tiago.
e também era autista, né? Mas ele era um nível mais, vamos que ele fosse o B, né? E ele não ouvia nem falava, como também a minha irmã também não ouvia nem falava. E esses meus irmãos, um faleceu há 23 anos mais ou menos atrás, né? Um ataque fulminante, foi o meu irmão mais novo, né? E ele morreu de um ataque fulminante. Para a glória de Deus, a gente tem evidências que esses meus irmãos, mesmo com as suas deficiências, a gente cria na conversão deles, né? Meus pais são analfabetos, mas uma das coisas que os meus pais vão deixar de legado para nós, os filhos, é o caminho do céu, que é Jesus, né? E eu creio nisso porque o meu irmão deixou evidências concretas de que era um servo de Deus, né? Nos dias anteriores dele morrer, o meu pai passava pelo quarto dele e via ele babosando, né? Fazendo babá. Aí o meu pai abriu a porta do quarto com cuidado para ver o que era que estava acontecendo. Era ele de joelho no pé da cama, orando ao Senhor da forma dele, né? Era mas fazendo gestos de mímica, procura do céu, olhando para o céu, orando ao Senhor, né? E ele passou alguns dias fazendo essas orações antes de morrer e faleceu de um ataque fulminante, esse meu irmão, o Tiago Jean, né? E depois agora, há 6 meses atrás, a minha irmã também faleceu, né? Ela quebrou o fêmur. Os hospitais do Ceará não quiseram receber ela, né, por causa da gravidade do autismo dela. Irmão, só assim a gente percebe que o nosso estado ainda precisa melhorar muito em termos de saúde, porque realmente a minha irmã, ela foi, de uma certa forma, recebida em algum hospital depois de muito tempo ela numa UPA, né? A UPA realmente é atendimentos rápidos, né? Eu acho que a pessoa não pode passar mais do que 24 horas numa UPA pelo certo, não é isso? A minha irmã passou 25 dias numa UPA, né? Então, por quê? Porque não tinha hospital que recebesse. Precisou eu ir na Corregedoria da República, né? Para realmente obrigar algum hospital a receber. O hospital que recebeu foi o Hospital Regional de Jaguaribe, né? Muito longe. Eu acho que os irmãos sabem, perto de Limoeiro do Norte, mais ou menos quase 300 quilômetros, né? Receberam, foi cuidado ali por 25 dias também, mais ou menos, 22, 23 dias também, onde realmente generalizou a infecção e veio a óbito, né? E eu quero agradecer a Deus, né, e os irmãos que oraram por nós. Meus pais ainda continuam um pouco abatidos com a situação. Nós, né, a família, ainda estamos ainda em choque com toda a situação que aconteceu, mas estamos conformados, porque Deus realmente fez o que deveria ser feito. Deus fez a vontade dele em nossa família. E eu agradeço a Deus por isso. Eu sou muito feliz por isso, pelo que Deus tem feito, né? Claro que emocionalmente a gente se abate, ficamos nervosos, choramos pela perda, sentimos falta, muita falta dela, né? Hoje mesmo eu cuido dos meus pais idosos, né? E hoje, quando eu chego lá de manhã cedo para cuidar deles, é mesmo que eu estou vendo a minha irmã ali no nosso meio, né? Mas cremos que ela está no céu para a glória de Deus, né? A minha irmã, pelo seu desequilíbrio mental, mas ela tinha uma coisa de suma importância que evidenciava que ela era uma cristã, irmãos. A minha irmã, ela não entrava em canto nenhum se não fosse amarrada. Ou
se a gente não chegasse ao ponto de amarrar, claro que a gente amarrava só se fosse uma coisa necessária, essencial, como no hospital, por exemplo. Se a gente tinha que levá-la no hospital, era a última coisa que a gente fazia, mas para entrar no hospital, ela só entrava se fosse amarrada, se fosse o jeito, fosse a força, né? E quando não era para entrar, ela ficava no carro. A gente deixava ela lá no carro, tranquilazinha, ela ficava lá no carro o dia todo se precisasse. Ela não descia do carro, ela se sentia segura no carro, né? Mas uma das evidências que a gente cria que a minha irmã era crente, sabe por quê? Na igreja ela entrava. Se ela chegasse aqui, eu encostasse o carro ali, ela começasse a ver as pessoas entrando com a Bíblia na mão, ela começasse a ver que era uma igreja, ela descia do carro e se sentava perto de nós lá e assistia o culto todo. Você acredita nisso? Mas em outro local ela não entrava, nem na casa de um parente ela não entrava, né? E na igreja ela entrava. Na nossa igreja ela se sentia tão bem, na nossa igreja, que ela passava o culto andando, né? Eu acho que o pastor Zezinho lembra desses episódios, nas vezes que pregava lá. Ela ia olhar na cara de cada pessoa que estava, né? E outra coisa importante que ela deixou de legado, e está fazendo falta à igreja, ela dava umas 10 ofertas por culto. O gasofilaço ficava lá na frente, e ela vinha, dava as moedinhas dela. Tinha que ter todo culto 10 ofertas mais ou menos para ela cooperar com a igreja do Senhor, né? E isso, irmãos, ficou um legado, porque quando a igreja de Pavuna estava fraca de finanças, né, era porque a Rigélia estava faltando à igreja. Eu até dizia assim: mãe, leva a Rigélia para a igreja está meio fraca de finanças, né, até num tom de brincadeira. E a minha irmã deixou esse legado, deixou essa falta. Hoje a igreja de Pavuna sente falta de uma moça deficiente, uma moça autista, né, uma moça que talvez não tivesse valor algum para a humanidade, para a comunidade. Talvez uma moça que não tivesse valor algum, talvez até para a própria igreja. Talvez as pessoas achassem isso, né? Mas hoje a Ana Rigélia faz falta na Igreja Bíblica de Pavuna, pelo seu simples gesto, pelo seu modo de ser. Irmãos, contei tudo isso aqui, você pode até dizer: rapaz, o pastor Zezinho convidar um pastor desse só para contar a história da vida dele e da família dele. Homem, porque não convidou outro, né? Mas não é nada mais ou nada menos, já estou dentro da mensagem da palavra de Deus nesta manhã. Interessante que o tema que foi me passado é o compromisso do crente com sua igreja local. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que o compromisso é algo sério e é algo que está, de uma certa forma, se acabando no meio da humanidade? Eu não quero nem falar agora com respeito da igreja, mas vamos falar de uma maneira geral por enquanto aqui. O compromisso é algo que está sendo abalado para não existir mais. E interessante que as pessoas, em geral, não estão querendo dar mais credibilidade a um compromisso, né? Mas se nós pararmos para pensar, o compromisso é algo de suma importância na vida do ser humano, não só na vida de uma igreja, mas na vida de um ser humano, na vida, começando pelo ser humano que somos. Se nós se comprometermos com o compromisso, a coisa explode, ou seja, algo traspassa qualquer barreira que possa existir em qualquer área de nossas vidas.
principalmente na área cristã. Se nós enfrentarmos a área cristã sem o compromisso, nós vamos ser crentes descompromissados e isso prejudica o reino de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Se nós pararmos para pensar sobre a importância do que é o compromisso, nós vamos se dedicar a ele. E a tendência é extraordinariamente crescer. Você cresce, sua família cresce, a igreja cresce, o reino cresce. Você já parou para pensar sobre isso? Tudo isso vai numa crescente, como também vai numa decrescente se a gente não tivermos compromisso. O que é compromisso? Compromisso é uma obrigação, é um acordo, é uma promessa mútua, é uma responsabilidade assumida, às vezes com outra pessoa, ou com um grupo, né? Ou consigo mesmo, que exige dedicação e cumprimento. Interessante que eu queria chamar a atenção nessa introdução sobre a dedicação e o cumprimento. Interessante que para nós termos compromisso, não precisa ter saber, não precisa ser culto. Eu passei aí mais ou menos uns 10 minutos a 15 minutos falando da minha família. E essa família veio de um casal leigo, Meu pai não sabe escrever, não sabe ler. O nome dele, para ele assinar algumas coisas, é uma garracheira só, Minha mãe foi professora por muito tempo, mas nunca, depois que parou de exercer o trabalho de professora, ela nunca mais exerceu cargo nenhum, se não foi o comprometimento de cuidar de mim e dos meus irmãos. Hoje ela chora. Hoje eu saí de lá, deixei ela chorando, com cuidado, porque eu vinha para Caucaia, porque ela disse, o único bem precioso que eu tenho hoje é você. Que Deus te guarde, Deus te livre. Mas eu solto você porque você vai fazer o trabalho do reino. Mandou lembrança para o pastor Zezinho, um abraço, tanto ela como o pai. Estou muito feliz de eu estar aqui também nesta manhã. Mas você viu que meus pais se dedicaram a um compromisso, que era cuidar de 3 autistas na direção do reino de Deus. E isso, irmãos, surgiu algo sobrenatural, porque hoje nós temos uma grande igreja em Pavuna, para a glória de Deus, como alguns aqui conhecem. Não foi nada mais ou nada menos por causa dessa família que talvez as pessoas olhavam na época, pastores, e não tinha perspectiva nenhuma que aquela família pudesse produzir fruto. E sabe por que aquela família produziu fruto no reino? Porque tiveram compromisso com Deus. Tiveram compromisso de ensinar a palavra de Deus a dessas 3 crianças autistas. Irmãos, interessante que o compromisso é algo de suma importância, é uma obrigação. Não tem, às vezes, desculpa. Às vezes nós levantamos desculpa para não termos compromisso, que são desculpas que não vale a pena seguir essas desculpas. Interessante que a palavra de Deus, ela nos dá algo de suma importância sobre isso, ensinos de suma importância que nós devemos realmente trabalhar dedicado ao compromisso, principalmente ao compromisso do crente com a sua igreja local. E se essa família, a família dos meus pais, não tivesse tido compromisso com a sua igreja local, aonde estaria eu hoje? Aonde eu estaria? Às vezes eu fico pensando nisso, Aonde estariam meus irmãos hoje, com todas as suas dificuldades? Aonde estariam meus pais hoje? Aonde estaria? Eu queria que nesta manhã, meus irmãos, nós saíssemos daqui com esse pensamento. Eu tenho que honrar com o meu compromisso
com a minha igreja local, porque esse compromisso ele surge efeito. Ele traz efeito para a minha vida. Ele traz efeito não só para a minha vida, mas ele traz efeito, ele faz efeito para a minha esposa, para os meus filhos, para a minha igreja, para a minha empresa, e assim vai, ó. Compromisso. E o compromisso ele vai trazendo vários resultados positivos. Para não ficar só nas minhas palavras, queria que nós abríssemos nossas Bíblias para Hebreus capítulo 10, um texto muito conhecido, onde quando fala sobre compromisso de um crente com a sua igreja, nós que estudamos a palavra de Deus, a gente pensa logo nesse texto, mas é um dos textos que nos chama muito a atenção nesta manhã para esse tema, para esse objetivo. Então, eu queria levar os irmãos para 2 versículos apenas de Hebreus, capítulo 10, 24 e 25, é os dois que nós vamos se deter mais nesta manhã, tanto na primeira mensagem como na segunda, tá certo? Mas nós vamos também passear um pouco dentro da palavra de Deus em outros textos, mas, por enquanto, nós vamos ficar nesses 2 versículos aqui, tá bem? Diz assim a palavra de Deus. Estão comigo? Amém? Diz assim, vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Bem bonito? Vamos lá. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos como é costume de algum, antes façamos a admoestação e tanto mais quanto vês que o dia se aproxima. Senhor Deus, eu queria te pedir, ó Pai, uma bênção especial pela mensagem da Tua palavra nesta manhã, que já até comecei. Ó Deus, eu queria pedir que ela fizesse efeito em nossos corações nesta manhã. Deus, o Senhor sabe que eu sou pequeno diante de tantos ensinamentos que eu preciso ensinar nesta manhã aqui. Deus, por mim, quem estaria aqui era um pastor muito mais eloquente, mais sábio, mais estudioso que eu, para ensinar o que realmente os irmãos precisam ouvir. Mas o Senhor escolheu eu para estar aqui nesta manhã. Deus, me usa, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos, para que o que nós ensinarmos aqui possa ficar gravado na mente e no coração dos nossos irmãos, principalmente também do meu. E que nós possamos botar em prática, ó Pai, tudo que vamos aprender nesta manhã aqui. E que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações e nós possamos botar em prática a Tua palavra e nós possamos viver vidas tranquilas, vidas conformadas, vidas compromissadas com o Teu reino. E que nós possamos ser instrumentos usados pelo Senhor para que o Teu reino possa crescer e progredir, ó Pai, a cada dia. E que cada dia nós possamos, ó Pai, reconhecer que o Senhor é Deus. E reconhecer que vale a pena ser compromissado com esse Deus. Ser compromissado com aquilo que Deus ama, que é a igreja dele. E que nós possamos, ó Pai, sair daqui, ó Pai, estimulado a esse compromisso. E nos fortalece a cada dia para que nós possamos fazer aquilo que te agrada, que é ser crentes compromissados com a Tua igreja. Ó Deus, nos abençoe ricamente nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo em um mundo que é totalmente... Nós estamos vivendo, irmãos, em dias muito difíceis, porque as pessoas são muito individualistas, né? As pessoas têm sempre enfraquecido o seu senso de
de pertencer a uma igreja. Interessante que as pessoas hoje, infelizmente, nós temos a tendência de ser desestimulados pelas mídias, principalmente, as pessoas que nós convivemos, a viver em um mundo de egoístas, de pessoas egoístas que só pensam em si, né? Se está tudo bem para mim, eu não preciso me preocupar com o outro, né? E um dos compromissos importantes que nós devemos ter como crente para uma igreja local é nós se preocuparmos uns com os outros, é nós vivermos em comunidade, é nós realmente não se preocupar só com si mesmo, mas com todos os irmãos, principalmente aqueles que precisam de um cuidado mais especial, né? Então, irmãos, muitos dizem amar a Cristo, mas negligenciam o compromisso com o corpo de Cristo, né? Entretanto, o Novo Testamento não conhece um cristianismo isolado. Ser crente é necessariamente pertencer a uma igreja, né? Ser crente é isso. Ser crente é se comprometer-se uns com os outros, né? E ser crente é pertencer a uma igreja local e se comprometer-se com ela. Hoje, estamos entrando em situações muito difíceis porque as pessoas têm sido bombardeadas com ensinamentos errôneos, com ensinamentos que não pertencem aos ensinamentos da palavra de Deus, e a pessoa se conformar em achar que é certo ser crente em casa, né? Que a gente vê biblicamente que isso não é certo, não é bom, né? Mas tem pessoas que estão se conformando a isso, né? Mas o comprometimento do crente, ele tem que se comprometer com a sua igreja local. Interessante que um certo estudioso, ele diz que a igreja está no centro do propósito eterno de Deus. Ela não é um apêndice do evangelho, mas o seu resultado, né? Então, irmãos, a igreja, ela tem que estar no centro do propósito, né? Do crente, né? E a gente tem que reconhecer isso, que nós temos que se comprometer com a igreja local. E interessante que o texto que eu acabei de trazer para os irmãos, no contexto desse texto, nós estamos dentro de uma carta escrita aos hebreus, que ela foi escrita a cristãos judeus, para que os irmãos entendam o contexto disso, né? A cristãos judeus que enfrentavam a perseguição. E essa perseguição era a tentação de abandonar a fé. Interessante se nós olharmos dentro do contexto desse texto, desde o capítulo 1, o autor que escreveu a carta de Hebreus foi incentivando aqueles crentes judeus, até tem estudiosos que dizem que talvez fossem crentes novos convertidos, que precisavam realmente dessa injeção, né, desses ensinamentos, porque eles estavam sendo tentados a permanecer nas tradições judaicas. Interessante, era como se dissesse assim: não siga ao Cristo verdadeiro, o novo Cordeiro Pascual, a nova aliança, não siga ela, porque isso aí é besteira. O que realmente deve ser permanecido aqui é as tradições judaicas. Vocês estão sendo tolos, não façam isso, abandone isso aí, né? Ei, irmãos, está diferente de hoje. Infelizmente, hoje nós estamos sendo bombardeados por pessoas que chegam para nós, cristãos, e dizem assim: por que vocês estão indo para a igreja? Precisa disso? Agora, poucos dias atrás, eu passei por isso. Precisa de culto às quarta-feiras, domingo pela manhã, domingo à noite? Para quê? Reunião, sociedade masculina e feminina. Para que isso? Para que tantas programações? Para que isso? Ei, irmãos,
O autor aos Hebreus, ele exorta os crentes a perseverarem, mostrando que essa perseverança acontece no contexto da comunhão e não no isolamento. Interessante que dos ensinamentos importantes que o autor de Hebreus nos ensina é nós estarmos em comunhão uns com os outros. Interessante que nesses dias atrás, na minha igreja, eu estive pregando sobre algo temporais, coisas temporais e coisas eternas. Tem coisas temporais que é importante, eu não quero dizer que não seja, mas a gente tem que avaliar se aquelas coisas, as importâncias das coisas temporais, pode nos levar para algo eterno. E muitas vezes nós estamos trocando coisas que é eternas por coisas temporais. Às vezes a gente se esquece disso, né? Às vezes a gente se esquece e troca coisas temporais, que até às vezes é importante, por coisas que é eternas, que é inegociável. E uma das coisas que é eterna, que é inegociável, é nós servir a nossa igreja local. É nós se congregar na nossa igreja local. É nós termos compromisso com a nossa igreja local. E muitas vezes nós vamos ter que trocar coisas temporais por isso, que são eternos. Nós estamos aqui nesta manhã, meus irmãos, nós estamos aprendendo ensinamentos eternos, amém? Concorda comigo? Não é não? Ensinamentos eternos. Por simples que esteja passando para os irmãos aqui, mas nós estamos aprendendo algo eterno, que nós vamos levar para a eternidade. Que talvez tivesse coisas temporais, que é importante até, que foi trocado para nós estarmos aqui. Então, meus irmãos, interessante que no contexto do capítulo, realmente, do capítulo 10, nós vemos aí que está havendo os sacrifícios dos antigos que eram transitórios, fossem coisas temporais, para uma expiação feita em Cristo. Nós vemos dentro desse capítulo sobre a divina e permanente que é Cristo, a nova aliança. Cristo era a nova aliança que estava sendo pregado aqui, que teria que ser cumprida. E aqui nós vemos dentro do capítulo 10 ensinamentos, não só dentro do capítulo 10, mas em todo o texto, em todo o livro de Hebreus, ensinamentos para esses crentes que precisavam ser comprometidos com o Senhor. Eles precisavam ter um compromisso com aquela nova aliança. E um dos compromissos, irmãos, nós vemos que é se congregar, que é considerar uns aos outros, que é vários ensinamentos que nós vamos ver nesta manhã aqui. Interessante que eu queria dividir, que já estou quase no limite da hora, né? Então eu queria dividir essa mensagem nesta manhã em duas etapas importantes. Primeiro, nós vimos a introdução, vimos o contexto, e vamos ver alguns passos importantes que esse texto nos ensina que nós devemos fazer e enfrentar, que compromisso devemos ter realmente com a igreja local. E é aqui aonde nós vamos dividir. Nós vamos ver alguns pontos agora na primeira etapa, e na segunda etapa a gente encerra com os outros pontos, tá certo? E também com a conclusão nesta manhã. Você pode me perguntar, pastor, que compromisso nós devemos ter com a igreja local baseado nesses dois versículos? Primeiro, irmãos, o cristão é chamado a viver em comunhão com a igreja local. Meus irmãos, está em extinção, está entrando sorrateiramente em nossas igrejas. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Está entrando sorrateiramente em nossas igrejas o ensino de nos convencer
a não ser importante nós vivermos em comunhão com os irmãos. Meus irmãos, uma das coisas que nos ensinou em todas as nossas vidas, principalmente aos meus pais, e dos meus pais passaram para mim, é nós vivermos em comunhão com os irmãos. Isso é algo extraordinário. No começo da minha mensagem, eu fiz um agradecimento a vocês, por vocês terem orado por nós. Não foi? Ei, irmãos, e isso nós enfrentamos com muita importância, de irmãos que nunca conheceu, talvez nós, nunca talvez nem tenha visto a minha irmã, mas estava orando por nós em comunhão. E a gente sentia isso, a gente sentia que os irmãos estavam orando por nós. Sabe por quê? Porque nós sentia o aconchego, a gente sentia as promessas se cumprindo em nossa vida, a gente sentia as necessidades sendo supridas, a gente sentia o cuidado de Deus para conosco, até dentro daquele fuzuê que nós estávamos passando, naquela tempestade. Às vezes, quando nós estamos passando por uma tempestade, a gente não enxerga as bênçãos, só enxerga as tempestades, não é verdade? Mas tem tantas bênçãos dentro de uma tempestade, irmão. E a gente via isso. Interessante que no versículo 24, na primeira frase diz: consideremos-nos também uns aos outros. Esse consideremos é algo de suma importância. Interessante que o cristão é chamado a viver em comunhão na igreja local. O que é comunhão? É uma união profunda. Né? Ei, irmãos, será só para nós aqui? Será nós estamos vivendo essa união profunda com os nossos irmãos? Nós temos realmente essa união de sentir a dor do irmão, de se alegrar com a alegria do irmão, de se preocupar com o irmão? Isso é comunhão. É isso que precisa existir entre nós. A união profunda, um relacionamento mútuo entre os membros, baseados em Cristo. Cristo foi que nos deixou esses ensinamentos, para que a gente viva em união, e que a gente deva compartilhar-se uns com os outros, o amor, o serviço, o crescimento espiritual uns com os outros. Nós temos vivido isso em nossas vidas. Interessante que a expressão uns aos outros, irmãos, ele revela a natureza comunitária da fé cristã. Interessante que nós vivermos unidos uns com os outros, uns aos outros, revela nada mais ou nada menos a natureza comunitária da fé. Traz testemunho, espalha-se dentro da comunidade, espalha-se dentro do corpo, né? Interessante que o verbo considerar indica atenção intencional, né? Cuidado consciente e responsabilidade mútua. As pessoas lá do mundo devem olhar para nós e ver: aqueles irmãos ali são unidos, eles vivem em comunhão. Rapaz, interessante, esses homens só vivem juntos. Interessante, esses crentes só vivem juntos. Esses crentes só vivem comendo juntos. Não é porque o bicho para comer é crente, mas é bom, isso é bom, viver unido os irmãos, né? Não é algo automático, não deve ser algo automático, mas deve ser um compromisso deliberado. Interessante que hoje nós estamos vivendo dias difíceis, porque assim que termina o culto, eu acho que não acontece aqui não, né? Mas assim que termina o culto, é todo mundo... né? Às vezes a gente tem que se esforçar de usar métodos para que os irmãos fiquem juntos. O nosso método lá é ter um chazinho, né? Depois a gente chama até o chazinho da amizade, chazinho da comunhão, né? Aí às vezes a gente ajunta aquele chazinho com outros, com a torradinha, com a bolachinha, com alguma coisa, para ver se, e graças a Deus a gente tem conseguido ter um bom número de pessoas ali
antes de, quando termina o culto, está ali conversando com os outros, perguntando como é que está uns aos outros. Sabe por que isso, irmãos? A palavra de Deus, ela nos ensina de ensinamentos de várias formas que nós devemos estar juntos. Nós vemos isso em Atos capítulo 2. Vamos dar uma olhadinha lá bem rápido. Atos capítulo 2, um texto muito conhecido, aonde Atos aqui mostra que Jesus Cristo já tinha ido embora, né? E tudo estava ali começando, aí veio ali a descida do Espírito Santo, mas algo importante aqui nós vemos em Atos, que eles praticavam com muito entusiasmo, com muita segurança, né? E isso aqui é algo de suma importância, é que a gente deve realmente preservar em nossas igrejas. Veja só o 42, Atos 2:42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, não é isso? No ensinamento da palavra, que é algo que não deve abrir mão, é perseverar realmente nos ensinamentos dos apóstolos, na doutrina da palavra de Deus, né? E que mais? A segunda coisa, depois dos ensinamentos da palavra de Deus, e o quê? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, é importante nós preservar na doutrina, perseverar na doutrina, preservar a doutrina, preservar a comunhão com os irmãos, nós estarmos juntos em todos e qualquer aspecto que você possa imaginar, né? Uma das coisas importantíssimas que deve haver no corpo de Cristo é: se alguém adoecer na sua igreja, se alguém passar por alguma dificuldade na sua igreja, ei, irmão, custa nada. Irmão, como é que está você? Está precisando de alguma coisa? Está tudo bem com você? Senti falta de você ontem. Muitas vezes a igreja só espera isso de quem? Do pastor. O pastor é que deve procurar suas ovelhas, né? Mas não, irmãos. É fazer parte da comunhão, quando faltar alguém, né? Que talvez aqui hoje esteja faltando alguém, não é marcar colado não, é cuidado, né? É você realmente, no outro dia, não custa nada, é você dizer: meu irmão, né? Vocês não vieram para o culto ontem, o que foi que houve? Houve algum problema? Está passando por alguma situação? Ou ir lá visitar, né? No mínimo é uma ligação, mas no máximo, o bom mesmo é você ir pessoalmente, ir lá, perguntar: como é que está você? Está tudo bem? Eu vim aqui orar por você, né? Ou então, acontece muito isso na nossa igreja, quando alguém lança uma dificuldade, né? Às vezes no grupo, ou mesmo pessoalmente, eu gravo muitas vezes uma oração ali via Zap. Às vezes a gente grava tanta besteira no via Zap, por que não gravar uma oração para o irmão? Isso é comunhão, isso é nós estarmos juntos, irmãos. Né? Nós estarmos juntos aqui num só objetivo, ter o cuidado uns com os outros. Em 1 Coríntios capítulo 12, é outra referência importante que nós vemos também na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12, nós vemos aqui a unidade orgânica da igreja, né? Que deve estar unido, né? Mostrando que nós devemos ser um só corpo, né? Tá entendendo? E a igreja é isso, é nós sermos um só corpo, uma só unidade. E faz falta qualquer pessoa do corpo, faz falta, né? E a gente realmente demonstrar isso para as pessoas, que elas fazem falta, né? Não custa nada a gente realmente dizer: estou aqui contigo porque nós somos um só corpo. Nós somos realmente um corpo em Cristo. E eu preciso realmente
da sua unidade para comigo, né? E para a gente demonstrar que somos compromissados e temos esse desejo de estarmos unidos, irmãos, em comunhão com a igreja local, é nós estarmos realmente, literalmente unidos em toda hora, em qualquer momento. Meus irmãos, você não sabe o que conforta um crente quando está passando por dificuldade ou quando ele se sente amparado uns pelos outros. Não custa nada quando você liga para uma pessoa, às vezes, né? Ou manda mesmo um áudio, ou vai visitar e diz assim: irmão, eu estou orando por você. Quando eu estava na luta lá com a minha irmã, né, tinha dia que eu estava sem força para viajar, não vou mentir, porque o meu pai não queria que outra pessoa dirigisse se não fosse eu, né? Ele só confiava em mim, ele só queria que fosse eu, né? Um dia que eu botei um primo para dirigir no meu lugar, misericórdia, né? Ele ficou todo o tempo no meu ouvido, né? E tinha dia que eu não vou mentir não, eu estava cansado, enfadado, né? Para ir para Jaguaribe e visitar a minha irmã. Quando da fé aparecia lá um recadinho no celular, às vezes, ou mesmo alguém ligava da minha igreja e dizia: pastor, estamos orando por você. Ei, irmãos, isso confortava tanto meu coração, me dava aquele entusiasmo, aquele ânimo para ir avante, porque eu sabia que alguém estava orando por você. No dia que o pastor Zezinho ligou para mim e disse: pastor, a nossa igreja orou por você, ainda continua orando. Irmãos, isso é algo que vale muito mais de que ouro e prata. Viu? Às vezes nós somos muito obcecados pelo ouro e pela prata, pelo dinheiro, né? Mas tem coisa muito mais do que o dinheiro, não é não? Por quê? Porque o ouro, ela enferruja. A prata o ladrão rouba, né? O pirata quer, não é não? Mas as orações é eterno. As orações é algo que é eterno. É algo que realmente é o combustível do crente. Nós nunca devemos se esquecer disso. E nós somos um corpo. E o que deve alimentar nós, essa unidade nossa, é a oração. É o cuidado para com os outros, em qualquer forma que você possa imaginar. Orar uns pelos outros. Estarmos ali em união uns com os outros. Uma certa feita, um irmão da nossa igreja botou lá orem por mim. Irmãos, eu estou na minha empresa no prédio, a minha moto, não sei como é que só deu para me chegar. Não sei o que é que eu faço para voltar, né? Aí misericórdia, como é que eu vou ajudar esse irmão, né? Pobrezinho do irmão. O que é que eu vou fazer? Aí eu peguei, para quem não sabe, eu fui mecânico há muito tempo de moto, né? Dá para eu ajeitar a moto desse irmão lá, né? Aí eu liguei para ele: irmão, qual é o defeito da sua moto? Assim, assim, assim. Eu fui numa loja, comprei a peça da moto, fui lá e ajeitei a moto dele, né? Fui para o estacionamento lá, pedi licença, ajeitei. Aquele irmão hoje em dia agradece por essa atitude, né? Às vezes a gente, simples coisas, irmãos, coisas pequenas, que a gente deve fazer um pelos outros, a gente às vezes não faz. Devemos fazer algo. Nós somos da família, né? Sois da família de Deus. Isso diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 19. Vamos lá, em Efésios 2, 19. Diz que nós somos da mesma família, e não é qualquer família, é a família de Deus, né? Naquele tempo, veja só, 2:19, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. E nós, se somos da família de Deus, temos que viver em comunhão com os outros. Querer o bem um dos outros, não falar mal um dos outros, não querer o mal do irmão, sempre querer o bem, sempre que está levantando, sempre estar dando uma palavra de ânimo.
Um grande estudioso da palavra de Deus, ele diz que não existe cristão solitário no plano de Deus. Todo salvo é colocado em um corpo visível para a edificação mútua. O compromisso começa com a presença e relacionamento. Não há crescimento saudável fora da comunidade da igreja. Temos que estar juntos. E não é só aqui. Aqui é de suma importância. Temos que estar juntos. Nas programações da igreja é de suma importância. Mas que essa união aqui, ela se propague durante a semana. Durante os dias da semana. Pensando em um ao outro. Fazendo bem um ao outro. Orando pelos outros. Mandando louvores uns para os outros. Pastor Zezinho tem um ministério aí muito importante na minha vida. No dia que ele se esquece de mim, eu choro, eu fico triste, né? Que é de mandar os áudios cristãos. Né? Aqueles áudios ali é algo importante na minha vida, né? E na vida de muitos ouvintes, de muitas pessoas ali, que já mostra a comunhão que deve existir entre nós, de ouvir aqueles áudios e se edificar com a palavra de Deus naquele momento. Posso ir mais para frente ou pode parar? Pode ser? Ou continua? Tem até que hora? 10 para 10 já. Pode parar? Aí a gente para e continua daqui a pouco, tá bom? Daqui a pouco nós vamos ver a continuação, irmãos, da importância. Nós vamos ver o cristão tem o compromisso de edificar a sua igreja. Olha só. Depois vamos vendo outros pontos importantes que nós devemos ver realmente nesta manhã. Tá bom? Que Deus abençoe e vamos realmente para as próximas partes. Passo para quem? Já encerra aqui mesmo, pastor Zezinho? Me perdoe. Obrigado.